E ainda falando sobre a febre maculosa, a partir de agora nós conversaremos através de Skype com a infectologista Mariela Cometti, que alerta para os cuidados em relação à febre maculosa. Ela já está aqui conosco. Doutora, muito bom dia para a senhora. É um prazer tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite logo cedo para trazer essas informações que são importantes. Eu queria que a senhora começasse, de fato, nos explicando que cuidados são esses, o que é que deve ser feito e que alerta é esse, né, sobre essa doença, qual a importância desse alerta. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre uma honra, né, estar com vocês aqui na TV Atalaia. Esse alerta é principalmente para aquelas pessoas que, quando assistem em telejornais as coisas acontecerem fora daqui do estado de Sergipe, talvez não se atentem tanto. Embora o Brasil seja um país continental, ou seja, tem o tamanho de um continente, a gente, quando tem algo em alerta em outros estados, a gente em outro estado, mesmo que longe, precisa também ficar em alerta. A gente sabe que a febre maculosa ela é endêmica, como a repórter disse, nas regiões sul e sudeste, mas isso não exclui a região nordeste de casos esporádicos, como a gente viu aí, o último caso em 2007, e agora esse caso desse menino confirmado, sem viagens para fora, sem ter frequentado outras regiões do Brasil, positivo aqui no nosso estado. Isso quer dizer que a doença pode acontecer mesmo sem viagens, e os pacientes, as pessoas, as famílias principalmente, que têm contato com áreas rurais e animais que vivem nas áreas rurais, principalmente gado, cavalos, essas pessoas precisam estar mais atentas ainda todos os dias no final do dia. Não é deixar de ter contato com esses animais, não é horrorizar a presença das crianças nesses ambientes de zona rural, é aproveitar sim, mas é ficar atento todos os dias para se a criança ou se aquele adulto que teve contato teve alguma picadura de carrapato ou se há presença de carrapato nas roupas. E sempre que iniciar um quadro de dor no corpo, febre, nessas pessoas que tiveram ou que têm contato, que trabalham em áreas rurais, lembrar ao médico quando for ao posto de saúde ou mesmo ao consultório médico que tem contato com a área rural, para que o médico possa levantar a hipótese de febre maculosa, que não é uma hipótese diagnóstica comum da gente levantar quando o paciente não refere essa epidemiologia de estar em contato com áreas rurais. Como a reportagem mesmo indicou, as pessoas precisam utilizar roupas claras com o intuito de facilitar a identificação e a presença desses carrapatos se a gente tiver contato com eles. As botas de cano alto, porque quando você tem contato das pernas com, por exemplo, cavalos, equinos, né, esses carrapatos que estiverem nos animais possam não conseguir penetrar as roupas, a bota, e não leve a picadura e, consequentemente, a bactéria em alguns desses carrapatos que possam estar infectados com essa doença. Então, o alerta é, primeiro, a prevenção, a utilização de roupas corretas, sempre estar atento se aparecer algum sintoma, de dizer ao médico que está examinando aquela pessoa que a pessoa teve contato com animais ou com área rural, para que o médico possa levar em consideração o diagnóstico da febre maculosa. Doutora, em relação aos sintomas, né, e ao que essa doença provoca, qual a gravidade de fato dela? É uma doença que pode levar o paciente às últimas circunstâncias? Enfim, como é que funciona no sentido da gravidade mesmo de quem pega a febre maculosa? A gradação da gravidade, ela pode acontecer dependendo da espécie da bactéria, da Rickettsia, que é essa bactéria que ela fica dentro do carrapato e é transmitida através do carrapato. Lembrando que essa não é uma doença que passa de pessoa para pessoa, eu preciso da presença do carrapato no ciclo para que eu possa contaminar uma pessoa, e esse carrapato, ele comumente está em animais de área rural. A doença, ela é muito inespecífica no seu começo, ela pode se manifestar com sintomas que são comuns a várias outras doenças, como dengue, como chikungunya, como uma virose,
como um quadro bacteriano, você começa um quadro de febre, dor no corpo, perda de apetite, uma fraqueza, e o que ajuda a levar ao diagnóstico são a evolução. E o que também pode ser catastrófico é a evolução. Então, dizer que esteve em área rural pode mudar o trajeto dessa doença e do tratamento, porque o tratamento é feito com um antibiótico específico, um antibiótico que comumente a gente não prescreve enquanto médico para qualquer paciente que esteja com esses sintomas inespecíficos. Mas se ele aventar a hipótese de ter ido em área rural e que possa ter contato com carrapato, esse tratamento, mesmo que não confirmado, como aconteceu no caso desse menino, ele tem que ser iniciado precocemente. O resultado do exame, ele demora meses, muitas vezes, para ser confirmado, mas a hipótese diagnóstica, o raciocínio médico e a colocação do medicamento é importante. Por quê? Porque a febre maculosa é uma doença que ela pode ter um desfecho favorável quando ela é devidamente tratada, ou um desfecho desfavorável, porque ela pode levar dentro do organismo a uma coagulação disseminada, ou seja, a gente faz em grandes e pequenos vasos, como se fosse uma trombose, né? Uma coagulação disseminada, sistêmica, e isso pode levar à falência renal, a problemas neurológicos. Então, essa coagulação dentro do cérebro, ela tem sequelas neurológicas e, consequentemente, pode levar o indivíduo ao óbito. Doutora, até para que a gente deixe tudo claro, por exemplo, o telespectador que está nos acompanhando nesse momento na zona rural, por exemplo, e que foi picado por um carrapato, como é que ele deve proceder? É o caso, por exemplo, já que tivemos esse caso registrado, dele imediatamente já procurar o médico para tentar, de alguma forma, se antecipar a algum tipo de transtorno, de sintoma, ou não? É esperar ver se ele terá algum tipo de sintoma para depois procurar. Qual é o procedimento? A primeira coisa é a identificação da picadura. Tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente vai remover esse carrapato, esse parasita. Você não deve fazer a extração à força para que não fique nenhum resíduo, nenhum restinho de carrapato preso na pele. Então, a primeira coisa, se você tiver dificuldade com a retirada desse animal, que você pode colocar um álcool no local e depois fazer a retirada com uma pinça. Caso você tenha dificuldade, você pode procurar a unidade de saúde para auxílio da retirada desse animal. Muitas vezes a gente não consegue identificar o carrapato, ou se conseguir identificar, é bom guardar e para a gente saber o tipo de carrapato que houve a picadura. Na picadura em si, se não houver nenhuma consequência maior, como vermelhidão, infecção no local, muita coceira, o paciente pode aguardar em casa, pode fazer a lavagem, a higienização do local com água corrente, e se ele identificar que começou a ter algum sintoma, aí sim procurar o atendimento médico. A picadura em si, de qualquer carrapato, ela não é mandatória de o paciente ir de forma emergencial para nenhum centro de saúde, para nenhuma unidade de saúde. Mas a observação dessa família, não só desse indivíduo que teve a picadura nos próximos dias, que os sintomas eles têm um tempo de incubação que pode variar aí de 2 até 14 dias para início dos sintomas depois da picadura do carrapato. Então, ficar atento ao aparecimento de qualquer sintoma que, mesmo que inespecífico, um quadro de dor de cabeça, perda do apetite, aquele quadro que a paciente não quer sair da cama, mesmo que talvez nesses primeiros dias não tenha febre, deve imediatamente, sim, com o início dos sintomas, procurar ajuda médica e lembrar de pontuar que teve a picadura do carrapato ou que teve contato com áreas rurais. Chega a se tratar, doutora, de um caso em que é necessário um atendimento de um profissional da área de saúde, um médico, mais específico ou, por exemplo, em uma emergência, um clínico geral pode iniciar esse tratamento? É um tratamento simples que pode ser iniciado por qualquer médico que tiver numa porta de urgência. É um antibiótico que tem poucos efeitos colaterais, que se pode tratar tanto dentro do hospital, se tiver algum critério de internação, quanto em casa, tomando a medicação e sendo observado tempos a tempos. Não há necessidade de ficar indo ao hospital tomar essa medicação na veia. Então, é uma medicação simples, é uma medicação barata, é disponível no Sistema Único de Saúde e que, eu repito, ela não vai ser iniciada só quando tiver a confirmação do caso, e sim quando tiver desconfiança ou uma hipótese diagnóstica
por conta da história epidemiológica, da picadura do carrapato, do contato com as áreas rurais. O médico especialista ele vai ser chamado caso haja alguma complicação desse paciente internado, ou caso esse paciente, mesmo que não esteja internado, tenha alguma dúvida, alguma complicação que não esteja sendo controlada pelo médico clínico geral, aí o infectologista entra para poder dar apoio nesse quadro. Doutora, eu queria que a senhora falasse também, saindo dentro desse ambiente da febre maculosa, sobre esse caso também de mormo, que há uma suspeita, né, de que a gente tenha um caso de mormo aqui no estado de Sergipe. É um caso, me parece que do município de Lagarto. O paciente, ele está inclusive internado no Hospital de Urgências de Sergipe. Eu sei que a gente não tinha conversado sobre isso antes, mas se a senhora puder nos ajudar a entender um pouco, esse caso de mormo, a senhora poderia falar um pouco sobre essa doença, do que se trata? Poderia nos ajudar nesse sentido ou não? Eu desconheço o caso e assim até fui pega de surpresa. É difícil a gente falar sobre o que a gente nem sabe. Então, vamos deixar aí para a próxima. Perfeito, doutor. Eu agradeço demais. Obrigado pela sua presença e participação aqui no Balanço, viu? Eu que agradeço. Um ótimo dia. Forte abraço. É isso.